Olá pessoal, bem-vindos à nossa quarta e última aula. Trataremos acerca das demonstrações contábeis aplicadas no setor público. A finalidade desta unidade, portanto, é conhecer as demonstrações contábeis utilizadas no setor público, bem como suas respectivas estruturações e aplicabilidades. A contabilidade aplicada ao setor público tem como objetivo fornecer aos seus usuários informações sobre os resultados alcançados e outros dados de natureza orçamentária, econômica, patrimonial e financeira das entidades do setor público, em apoio ao processo de tomada de decisão, a adequada prestação de contas, a transparência da gestão fiscal e a instrumentalização do controle social. Conforme o artigo 113 da Lei 4.320 de 64, dentre outras atribuições, compete ao Conselho Técnico de Economia e Finanças a atualização dos anexos que contemplam a referida lei. Com a extinção desse conselho, tais funções são exercidas na atualidade pela Secretaria do Tesouro Nacional, devido à sua competência estabelecida pela Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, de consolidação das contas públicas nacionais e por esfera de governo, bem como a competência estabelecida pela Lei 10.180 de 2001, de órgão central do Sistema de Contabilidade e de Administração Financeira Federal. As demonstrações contábeis aplicadas ao setor público são compostas pelas demonstrações enumeradas pela Lei 4.320 de 1964, pelas demonstrações exigidas pela Norma Brasileira de Contabilidade Técnica 16.6, demonstrações contábeis, e pelas demonstrações exigidas pela Lei Complementar número 101 de 2000. Trataremos nessa aula dos seguintes demonstrativos: balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, demonstração das variações patrimoniais, demonstração dos fluxos de caixa, demonstração das mutações do patrimônio líquido e as notas explicativas. As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei 4.320 de 1964 foram atualizadas pela portaria da Secretaria de Tesouro Nacional número 438 de 2012, em consonância com os novos padrões da contabilidade aplicada ao setor público. A parte 5, demonstrações contábeis aplicada ao setor público do Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, tem como objetivo padronizar a estrutura e as definições dos elementos que compõem as referidas demonstrações. Tais padrões devem ser observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, permitindo a evidenciação, a análise e a consolidação das contas públicas em âmbito nacional, em consonância com o plano de contas aplicado ao setor público. O Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, observa, portanto, a Lei 4.320, 64, a Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei 10.180 de 2001, Sistema de Administração Financeira e Contabilidade Federal e as normas brasileiras de contabilidade ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Já está disponibilizado no ambiente virtual de vocês o referido Manual do Tesouro Nacional e o relatório contábil do Estado de Minas Gerais do exercício de 2017, o qual trata-se do conjunto de todos os demonstrativos e informações de caráter contábil do Estado, no referido exercício. Peço que utilizem este último, no caso demonstrativo do Estado, para acompanhar a explicação desta videoaula, associando os dados reais do relatório ao que aqui for apresentado em forma estrutural. Comecemos então a falar do balanço orçamentário. O balanço orçamentário, definido pela Lei 4.320 de 1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar as receitas por fonte, espécie, e as despesas por grupo de natureza.
O balanço orçamentário deve apresentar as receitas detalhadas por categoria econômica, origem e espécie, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar. Deve demonstrar também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. A identificação das receitas e despesas intra-orçamentárias, quando necessário, deverá ser apresentadas em notas explicativas. Os valores referentes ao refinanciamento da dívida mobiliária e de outras dívidas deverão constar destacadamente nas receitas de operação de crédito internas e externas e nesse mesmo nível de agregação nas despesas com amortização da dívida de refinanciamento. O balanço orçamentário será complementado por nota explicativa detalhando as despesas executadas por tipo de crédito, inicial, suplementar, especial e extraordinário. Será informado ainda o montante da movimentação financeira, transferências financeiras recebidas e concedidas, relacionando a execução do orçamento do exercício, bem como os valores referentes à abertura de créditos adicionais e cancelamentos de créditos, de forma a evidenciar a diferença entre dotação inicial e a atualizada. Adicionalmente ao balanço orçamentário, devem ser incluídos 2 quadros demonstrativos de execução de restos a pagar, um relativo aos restos a pagar não processados, outro relativo aos restos a pagar processados, com o mesmo detalhamento das despesas orçamentárias do balanço, de modo a propiciar uma análise da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução dos restos a pagar. Teremos, portanto, a seguinte estrutura no demonstrativo: quadro principal, quadro da execução dos recursos a pagar processados, quadro da execução dos restos a pagar não processados. Algumas estruturas serão mostradas nos slides de forma particionada, dado o tamanho do demonstrativo, fato esse que inviabilizaria sua visualização em apenas um slide. Vejamos o quadro principal, o qual apresentará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas serão apresentadas conforme classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também será utilizada complementarmente à classificação por natureza. As receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos. Pessoal, algumas estruturas dos demonstrativos serão mostradas nos slides de forma particionada, dado o tamanho do demonstrativo. Fato esse que inviabilizaria sua visualização em apenas um slide. Vejamos, o quadro principal apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas serão apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também será utilizada, complementarmente à classificação por natureza. As receitas deverão ser informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições da receita tributária entre os entes da federação, quando registradas como deduções. A coluna Previsão Inicial demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual. Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes da data da publicação da LOA, também integrarão os valores apresentados na referida coluna. A coluna Previsão Atualizada demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo, 1. Registro de excessos de arrecadação ou contratação de operações de crédito, ambas podendo ser utilizadas para abertura de créditos adicionais. 2. Criação de novas naturezas de receita não prevista na LOA.
3. Remanejamento entre naturezas de receita. Ou 4. Atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a reestimativa da receita, a coluna previsão atualizada apresentará os mesmos valores da coluna previsão inicial. A coluna receita realizadas correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão ou por meio de outras instituições, como, por exemplo, a rede bancária. Na linha receitas correntes, constam as receitas orçamentárias que aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e são instrumentos de financiamento dos programas e ações orçamentárias, a fim de se atingirem as finalidades públicas e que, em geral, provocam efeito positivo sobre o patrimônio líquido. Conforme a Lei 4.320, de 64, artigo 11, parágrafo 1º, são receitas correntes as receitas tributárias de contribuições patrimoniais, agropecuárias, industrial, de serviços e outras, e ainda as provenientes de recursos financeiros recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, quando destinadas a atender despesas classificáveis em despesas correntes. Já na linha receitas de capital, são elencadas aquelas receitas publicadas que alteram o patrimônio duradouro do Estado, como os produtos de empréstimos contraídos pelo Estado a longo prazo. Compreende, assim, a constituição de dívida, a conversão em espécie de bens e direitos, dentre outros. Conforme o mesmo dispositivo legal, em seu artigo 11, parágrafo 2º, são receitas de capital as provenientes da realização de recursos financeiros oriundo de constituição de dívida, da conversão em espécie de bens e direitos, os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado, destinados a atender despesas classificáveis em despesas de capital e ainda o superávit do orçamento corrente. A linha operações de crédito, refinanciamento, demonstra o valor da receita decorrente da emissão de títulos públicos e da obtenção de empréstimos, inclusive as destinadas ao refinanciamento da dívida pública. Os valores referentes aos refinanciamentos da dívida pública deverão ser segregados em operações de créditos internas e externas, e estas segregadas em dívidas mobiliárias e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às despesas com amortização da dívida e refinanciamento. A linha déficit demonstra a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha subtotal com refinanciamento das receitas e a linha subtotal com refinanciamento das despesas. Se as receitas realizadas forem superiores às despesas empenhadas, essa diferença será lançada na linha superávit. Nesse caso, a linha déficit deverá ser preenchida com um traço apenas, indicando valor inexistente ou nulo. O déficit é apresentado junto às receitas, a fim de demonstrar o equilíbrio do balanço. Os saldos de exercícios anteriores, utilizados para créditos adicionais, demonstram o valor dos recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores que está sendo utilizado como fonte para a abertura de créditos adicionais. Demonstra também os valores referentes aos créditos adicionais autorizados nos últimos 4 meses do exercício anterior, ao de referência e reabertos no exercício de referência. Apresenta valores somente nas colunas previsão atualizada e receitas atualizadas e de receita realizada, e deverá corresponder ao valor utilizado para a abertura de créditos adicionais e valor efetivamente utilizado para o empenho de despesas, respectivamente. Tais valores não são considerados na receita orçamentária do exercício de referência, nem serão considerados no cálculo do déficit ou superávit orçamentário, já que foram arrecadados em exercícios anteriores. No caso de recursos arrecadados em exercícios anteriores, são recursos de exercícios anteriores que serão utilizados para custear despesas do exercício corrente, permitindo o equilíbrio da aprovação da lei orçamentária. Deste modo,
os recursos arrecadados em exercícios anteriores poderão ser incluídos na previsão da receita para fins de equilíbrio orçamentário. Todavia, tais recursos não são passíveis de execução, por já terem sido arrecadados em exercícios anteriores. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária, esses recursos arrecadados em exercícios anteriores ainda não podem ser classificados como superávit financeiro, já que este só pode ser obtido ao final do exercício. Entretanto, na execução do orçamento, estes recursos serão lançados como superávit financeiro no balanço orçamentário na coluna de receitas realizadas. No caso das despesas orçamentárias, a coluna dotação inicial demonstra os valores dos créditos iniciais, conforme consta na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Os valores registrados nessa coluna permanecerão inalterados durante todo o exercício, pois refletem a posição inicial do orçamento previsto na LOA. A coluna dotação atualizada demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais, abertos ou reabertos durante o exercício de referência e as atualizações monetárias efetuadas após a data da publicação da LOA, deduzido das respectivas anulações e cancelamentos. Se não ocorrerem eventos que ocasionem a atualização da despesa, a coluna dotação atualizada apresentará os mesmos valores da coluna dotação inicial. A coluna despesas empenhadas demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas. Considera-se despesa orçamentária executada a despesa empenhada. A coluna despesas liquidadas demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas. Não inclui os valores referentes à liquidação dos restos a pagar não processados. A coluna despesas pagas demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência. Não inclui os valores referentes ao pagamento de restos a pagar processados ou não processados. Na linha despesas correntes, considera-se despesas que não contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. Já na linha de despesas de capital, as despesas que contribuem diretamente para a formação ou aquisição de um bem de capital. A reserva de contingência é a destinação de parte das receitas orçamentárias para o atendimento de passivos contingentes e outros riscos, bem como eventos fiscais imprevistos, inclusive para a abertura de créditos adicionais. A linha amortização da dívida, refinanciamento, demonstra o valor da despesa orçamentária decorrente do pagamento ou da transferência de outros ativos para a quitação do valor principal da dívida, inclusive de seu refinanciamento. Os valores referentes à amortização da dívida pública deverão ser segregados em operações de créditos internas e externas, e estas segregadas em dívida mobiliária e dívida contratual. Este nível de agregação também se aplica às receitas com operações de crédito e refinanciamento. Na linha superávit, demonstra-se a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas, se for o caso. Equivale à diferença entre a linha subtotal com refinanciamento das receitas e a linha subtotal com refinanciamento das despesas. Se as despesas empenhadas forem superiores às receitas realizadas, essa diferença será lançada na linha déficit. Nesse caso, a linha superávit deverá ser preenchida com um traço apenas, indicando valor inexistente ou nulo. O superávit é apresentado junto às despesas a fim de demonstrar equilíbrio do balanço orçamentário. Vejamos agora a formatação do quadro de execução de restos a pagar não processados. Neste quadro, deverão ser informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados, que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência, deverão compor o quadro da execução de restos a pagar processados.
A coluna inscritos em exercícios anteriores compreende o valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogados. Já na coluna inscrita em 31 de dezembro do exercício anterior, compreende o valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Os inseridos na coluna liquidados compreendem os valores dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos. Os inseridos na coluna pagos compreendem os valores dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos. E os incluídos na coluna cancelados compreendem o cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal. No quadro da execução de restos a pagar processados e restos a pagar não processados, liquidados, deverão ser informados os restos a pagar processados e inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Deverão ser informados também os restos a pagar inscritos na condição de não processados, que tenham sido liquidados em exercício anterior. O ente deverá, ao final do exercício, transferir os saldos de restos a pagar não processados liquidados para restos a pagar processados. Não se faz necessária a coluna liquidados, uma vez que todos os restos a pagar, evidenciados neste quadro, já passaram pelo estágio de liquidação na execução orçamentária. A coluna inscritos em exercícios anteriores compreende o valor de restos a pagar processados relativos aos exercícios anteriores, exceto os relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Na de inscrito em 31 de dezembro do exercício anterior, compreende o valor de restos a pagar processados relativos ao exercício imediatamente anterior, que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado. Na coluna pagos, compreende o valor dos restos a pagar processados pagos. Já na coluna cancelados, compreende o cancelamento de restos a pagar processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal. O balanço orçamentário deverá ser acompanhado de notas explicativas que divulguem ao menos 1. O detalhamento das receitas e despesas intra-orçamentárias, quando relevante. 2. O detalhamento das despesas executadas por tipo de créditos, inicial, suplementar, especial e extraordinário. 3. A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário. 4. As atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõe a coluna Previsão Inicial da Receita Orçamentária. 5. O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados, ou seja, se o ente transfere o saldo ao final do exercício para restos a pagar processados ou se mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados separadamente. 6. O detalhamento dos recursos de exercícios anteriores, utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao regime próprio de previdência social e outros com destinação vinculada. Além disso, os balanços orçamentários são consolidados de órgãos e entidades, por exemplo, poderão apresentar desequilíbrio e déficit orçamentários, pois muito deles não são agentes arrecadadores e executam as despesas orçamentárias para prestação de serviços públicos e realização de investimentos. Esse fato não representa irregularidade, devendo ser evidenciado complementarmente em nota explicativa, que demonstre o montante da movimentação financeira, transferências financeiras recebidas e concedidas, relacionando a execução do orçamento do exercício. Passemos agora ao estudo do balanço financeiro. De acordo com a Lei nº
320 de 1964, em seu artigo 103, o balanço financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentárias, conjugados com saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte. Ele evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra-orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O balanço financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada por fonte de destinação de recurso, discriminando as origens e as vinculadas, desvinculando as ordinárias e as vinculadas, os recebimentos e os pagamentos extra-orçamentários, as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrente ou independente da execução orçamentária, destacando os aportes de recursos para o regime próprio da Previdência Social e o saldo em espécie do exercício anterior para o exercício seguinte. O resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no balanço patrimonial. Em geral, um resultado financeiro positivo é um indicador de equilíbrio financeiro. No entanto, uma variação positiva na disponibilidade do período não é sinônimo necessariamente de bom desempenho da gestão financeira, pois pode decorrer, por exemplo, da elevação do endividamento público. Da mesma forma, a variação negativa não significa necessariamente um mau desempenho, pois pode decorrer de uma redução do endividamento. Portanto, a análise deve ser feita conjuntamente com o balanço patrimonial, considerando os fatores mencionados e as demais variáveis orçamentárias e extra-orçamentárias. A discriminação por fonte de destinação de recursos permite evidenciar a origem e a aplicação dos recursos financeiros referentes a receitas e despesas orçamentárias. Vamos então à sua estrutura. O demonstrativo se divide em dois grandes grupos, o relativo às receitas, os ingressos, e o relativo às despesas, os dispêndios. As rubricas coincidentes serão demonstradas apenas na primeira partição do demonstrativo, na dos ingressos, mas far-se-á menção dessa forma também à segunda partição, a dos dispêndios. No caso das receitas e despesas orçamentárias ordinárias, correspondem às receitas orçamentárias líquidas das deduções e despesas orçamentárias de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos para atender a quaisquer finalidade. As receitas e despesas orçamentárias vinculadas compreendem as receitas orçamentárias líquidas das deduções e despesas orçamentárias cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem. A identificação das vinculações pode ser feita por meio do mecanismo fonte-destinação de recursos. As fontes-destinações de recursos indicam como são financiadas as despesas orçamentárias, atendendo sua destinação legal. As transferências financeiras recebidas e concedidas refletem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta. Podem ser orçamentárias ou extra-orçamentárias. Aquelas efetuadas em cumprimento às execuções do orçamento são as cotas, repasses e subrepasses. Aquelas que não se relacionam com o orçamento em geral decorrem das transferências de recursos relativos aos restos a pagar. Esses valores, quando observados nos demonstrativos consolidados, são compensados pelas transferências financeiras concedidas. No caso de recebimentos extra-orçamentários, compreendem os ingressos não previstos no orçamento, por exemplo, ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, finanças, calções, dentre outros. Inscrição de restos a pagar. Os pagamentos extra-orçamentários, por sua vez, correspondem
os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária. Por exemplo, os relativos a obrigações que representam ingressos extra-orçamentários, devolução de depósito, por exemplo, e restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício. O saldo do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte compreendem os recursos financeiros e o valor das entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, que serão demonstradas na linha depósitos restituíveis e valores vinculados. Os ingressos, receitas orçamentárias e recebimentos extra-orçamentários e dispêndios, despesa orçamentária e pagamento extra-orçamentários, se equilibram por meio da inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e do saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna do dispêndio. As receitas e despesas orçamentárias deverão ser segregadas quanto à destinação em ordinárias e vinculadas. Deverão ser detalhadas, no mínimo, as vinculações à educação, saúde, previdência social e seguridade social, como a classificação por fonte de destinação de recursos não é padronizada para a federação, cabe a cada ente adaptá-la à classificação por ela adotada, criando uma linha para cada fonte de destinação de recurso existente. Recomenda-se que as vinculações agrupadas nas linhas outras destinações de recursos não ultrapassem 10% do total da receita ou despesa orçamentária. Algumas operações podem interferir na elaboração do balanço financeiro, como, por exemplo, as retenções. Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, os saldos em espécie podem ser afetados. Se o ente considerar a retenção como paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste no saldo em espécie, a fim de demonstrar que há um saldo vinculado a ser deduzido. Entretanto, se o ente considerar a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido. Desta forma, eventuais ajustes relacionados às retenções, bem como outras operações que impactem significativamente o balanço financeiro, deverão ser evidenciados em notas explicativas. As receitas orçamentárias serão apresentadas líquidas de deduções. O detalhamento das deduções das receitas orçamentárias por fonte de destinação de recursos pode ser apresentado em quadros anexos ao balanço financeiro e em notas explicativas. Vamos para o balanço patrimonial? Lembram-se que estudamos ele no formato da contabilidade empresarial? Agora veremos o da contabilidade aplicada ao setor público, o qual se difere em apenas poucos itens dos já estudados na disciplina anterior. O balanço patrimonial é, portanto, a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, olha só, difere da contabilidade empresarial, que são registrados em contas de compensação, natureza de informação de controle. Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante. A Lei 4.320, de 1964, confere viés orçamentário ao balanço patrimonial ao separar o ativo e o passivo em dois grupos, financeiro e permanente, em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para a realização dos itens que o compõem. Por isso, as estruturas das demonstrações contábeis contidas no anexo da Lei 4.320, de 64, foram alteradas pela portaria da Secretaria de Tesouro Nacional 438 de 2012, em consonância com os novos padrões da contabilidade aplicada ao setor público. A partir de então, no balanço patrimonial, tem-se a visão patrimonial como base para análise e registro dos fatos contábeis. O balanço patrimonial permite análises diversas acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez, seu endividamento, dentre outros. A exemplo do que vimos no balanço orçamentário, o balanço patrimonial também possui uma subdivisão em quadros, sendo ele, vejamos, quadro principal, quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, quadro
das cotas de compensação, controle, e quadro do superávit, déficit financeiro. O quadro principal do balanço patrimonial será elaborado utilizando-se a classe 1, ativo, e a classe 2, passivo e patrimônio líquido, do plano de contas aplicado ao setor público. Os ativos e passivos serão apresentados em níveis sintéticos. As contas do ativo devem ser dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade. As contas do passivo em ordem decrescente de grau de exigibilidade. O saldo das contas dos ativos e passivos são apresentados no quadro principal por seus valores líquidos das respectivas deduções, como, por exemplo, as contas de ativo imobilizado líquidas das depreciações. O ativo circulante compreende os ativos que satisfazem um dos seguintes critérios. 1. Estarem disponíveis para realização imediata ou 2. Terem expectativa de realização até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Compreende os ativos que atendem a qualquer um dos seguintes critérios. Sejam caixa ou equivalente de caixa, sejam realizáveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade, sejam mantidos primariamente para negociação, sejam realizáveis no curto prazo. No caso, caixa e equivalente caixa compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrição para uso imediato. Os créditos da curto prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa, transferências, empréstimos e financiamentos concedidos, realizáveis até 12 meses à data das demonstrações contábeis. Os investimentos e aplicações temporárias a curto prazo compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, não destinados a negociações e que não façam parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto prazo, além das aplicações temporárias em metais preciosos. Os estoques compreendem o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração pela entidade, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. As variações patrimoniais diminutivas, pagas antecipadamente, compreendem pagamentos de variações patrimoniais diminutivas de forma antecipada, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no futuro. O ativo não circulante compreende os ativos que têm expectativa de realização após 12 meses da data das demonstrações contábeis. Integram o ativo não circulante, os ativos realizáveis a longo prazo, os investimentos, o imobilizado, o intangível e eventual saldo a amortizar do ativo diferido. Realizável a longo prazo compreendem os bens, direitos e despesas de variações patrimoniais diminutivas, antecipadas, realizáveis no longo prazo. Os investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no ativo circulante nem no ativo realizável a longo prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. O imobilizado compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade ou exercícios com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens. O intangível compreende os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da entidade ou exercidos com essa finalidade. O passivo circulante compreende os passivos exigíveis até 12 meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios. 1. Tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade. 2. Sejam mantidos primariamente para negociação. 3. Tenham prazos estabelecidos ou esperados a curto prazo. 4. Sejam
valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a entidade do setor público for fiel depositária, independente do prazo de exigibilidade. As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo compreendem as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimentos no curto prazo. Os empréstimos e financiamentos a curto prazo compreendem as obrigações financeiras externas e internas da entidade a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimentos no curto prazo. Os fornecedores e contas a pagar a curto prazo compreendem as obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, bem como as obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento a curto prazo. As obrigações fiscais a curto prazo compreendem as obrigações das entidades com o governo relativas aos impostos, taxas e contribuições com vencimento a curto prazo. As obrigações de repartições e outros entes compreendem os valores arrecadados de impostos e outras receitas a serem repartidos aos estados, Distrito Federal e municípios. As provisões a curto prazo compreendem os passivos de prazo ou de valor incerto, com probabilidade de ocorrerem no curto prazo. As demais obrigações a curto prazo compreendem as obrigações da entidade junto a terceiros não inclusas nos subgrupos anteriores, com vencimento no curto prazo, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. O passivo não circulante compreende os passivos exigíveis após 12 meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificados no passivo circulante. As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações com vencimentos no longo prazo. Os empréstimos e financiamentos a longo prazo compreendem as obrigações financeiras da entidade a título de empréstimos, bem como a aquisição efetuada diretamente com o fornecedor, com vencimentos no longo prazo. Fornecedores e contas a pagar a longo prazo compreendem as obrigações junto aos fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais da entidade, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo. As obrigações fiscais a longo prazo compreendem as obrigações das entidades com o governo relativas a impostos, taxas e contribuições com vencimento no longo prazo. As provisões a longo prazo compreendem os passivos de prazo ou de valor incertos com probabilidade de ocorrerem no longo prazo. As demais obrigações a longo prazo compreendem as obrigações de entidade junto a terceiros, não inclusas nos subgrupos anteriores, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimentos no longo prazo. Resultado diferido compreende o valor das variações patrimoniais aumentativas já recebidas que efetivamente devem ser reconhecidas em resultados em anos futuros e que não haja qualquer tipo de obrigação de devolução por parte da entidade. Compreende também o saldo existente na antiga conta resultado de exercícios futuros em 31 de dezembro de 2008. O patrimônio líquido compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Patrimônio social e capital social compreendem o patrimônio social das autarquias, fundações e fundos e o capital social das demais entidades da administração indireta.
Adiantamento para futuro, aumento de capital, compreende os recursos recebidos pela entidade de seus acionistas ou cotistas, destinados a serem utilizados para aumento de capital quando não haja possibilidade de devolução destes recursos. As reservas de capital compreendem os valores acrescidos ao patrimônio que não transitaram pelo resultado como variações patrimoniais aumentativas. Os ajustes de avaliação patrimonial compreendem as contrapartidas de aumento ou diminuição de valor atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência da sua avaliação a valor justo, nos casos previstos pela Lei 6.404 de 76, ou em normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. No caso das reservas de lucro, compreende as reservas constituídas com parcelas do lucro líquido das entidades para finalidades específicas. Demais reservas compreendem as demais reservas não classificadas como reservas de capital ou de lucro, inclusive aquelas que terão seus saldos realizados por terem sido extintas pela legislação. Resultados acumulados compreendem o saldo remanescente dos lucros ou prejuízos líquidos das empresas e os superávites ou déficits acumulados da administração direta, autarquias, fundações e fundos. Ações, cotas em tesouraria compreende o valor das ações ou cotas da entidade que foram adquiridas pela própria entidade. Passemos, então, ao quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes. Este quadro apresenta os ativos e passivos financeiros e permanentes de acordo com o disposto no artigo 105 da Lei 4.320 de 64. Será elaborado utilizando-se a classe 1, ativo, a classe 2, passivo e patrimônio líquido, do plano de contas aplicado ao setor público, bem como as contas que representem passivos financeiros, mas que não apresentam passivos patrimoniais associados, como as contas da classe 6, crédito empenhado a liquidar e restos a pagar não processados a liquidar. Os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial serão apresentados pelos seus valores totais. É facultativo o detalhamento dos saldos em notas explicativas. O ativo financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. O ativo permanente compreende os bens, créditos e valores cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa. Passivo financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis, cujo pagamento independe de autorização orçamentária. Caso o balanço patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar. No passivo permanente, compreende as dívidas fundadas e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate. Vejamos agora o quadro complementar das contas de compensação. Este quadro apresenta os atos potenciais do ativo e do passivo a executar, que potencialmente podem afetar o patrimônio do ente. Os valores dos atos potenciais já executados não devem ser considerados. Será elaborado utilizando-se a classe 8, controles credores, do plano de contas aplicadas ao setor público. O referido plano não padroniza não padroniza o desdobramento dos atos potenciais ativos e passivos em nível que permita segregar os atos executados daqueles a executar. Tal desdobramento deverá ser feito por cada ente. Passemos então à demonstração das variações patrimoniais. Ela está para a contabilidade pública, assim como a DRE está para a contabilidade empresarial. A DVP deverá evidenciar as alterações verificadas no patrimônio resultantes
ou independentes da execução orçamentária e indicará o resultado patrimonial do exercício. A elaboração da DVP tem por base as contas contábeis de modelo de plano de contas aplicado ao setor público. Caso haja contas intra-orçamentárias, essas devem ser excluídas para fins de consolidação das demonstrações contábeis no âmbito de cada ente. Entretanto, se as demonstrações contábeis se referirem apenas às contas de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, então não há exclusão das referidas contas intra-orçamentárias. O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas, aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do balanço patrimonial no exercício. Como dito, este demonstrativo tem função semelhante à demonstração do resultado do exercício do setor privado. Contudo, é importante ressaltar que a DRE apura o resultado em termos de lucro ou prejuízo líquido, como um dos principais indicadores de desempenho da entidade. Já no setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais. A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade. Vejamos a sua estrutura. Este, portanto, é um exemplo da demonstração das variações patrimoniais modelo sintético. Passemos, então, à demonstração dos fluxos de caixa, a DFC. A demonstração dos fluxos de caixa apresenta as entradas e saídas de caixa e classifica em fluxo operacional, de investimento e de financiamento. Este demonstrativo identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa, os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis. A DFC permite a análise da capacidade de a entidade gerar caixa equivalente de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Caixa equivalente de caixa compreende o numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis, além das aplicações financeiras de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Inclui ainda a receita orçamentária arrecadada que se encontra em poder da rede bancária em fase de recolhimento. Pode ser analisada também mediante comparação dos fluxos de caixa gerados ou consumidos, com o resultado do período e com o total do passivo, permitindo identificar, por exemplo, a parcela dos recursos utilizada para pagamento da dívida e para investimentos, e a parcela da geração líquida de caixa atribuída às atividades operacionais. A DFC aplicada ao setor público é elaborada pelo método direto e utiliza as contas da classe 6, controle da execução do planejamento e orçamento do plano de contas aplicado ao setor público, com filtros pela natureza orçamentária de receitas e despesas, bem como funções e subfunções, assim como outros filtros e contas necessários para marcar a movimentação extra-orçamentária que eventualmente transita pela conta caixa e equivalentes de caixa. A DFC deve ser elaborada para evidenciar as alterações de caixa e equivalente de caixa verificadas no exercício de referência, classificadas nos seguintes fluxos, de acordo com as atividades da entidade. Primeiro, operacionais. Segundo, de investimento. E terceiro, de financiamento. A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre os saldos iniciais e finais de caixa e equivalente caixa do exercício de referência. Vejamos a composição da DFC. Bem, pessoal, essa é a estrutura da demonstração de fluxo de caixa aplicada ao setor público. A DFC deverá ser acompanhada de notas explicativas quando os itens que compõem os fluxos de caixa forem relevantes. O ente deverá divulgar os saldos significativos de caixa e equivalentes de caixa mantidos pelo ente, mas que não estejam disponíveis para uso imediato.
As circunstâncias da indisponibilidade desse recurso envolvem, por exemplo, restrições legais ou controle cambial. As transações de investimentos e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalente caixa, como aquisições financiadas de bens e arrendamentos financeiros, não devem ser incluídas na demonstração de fluxo de caixas. Tais transações devem ser divulgadas nas notas explicativas das demonstrações, de modo que forneçam todas as informações relevantes sobre essas transações. Algumas operações podem interferir na elaboração da demonstração de fluxo de caixa, como, por exemplo, as retenções. Dependendo da forma como as retenções são contabilizadas, os saldos de caixa equivalente caixa podem ser afetados. Basicamente, a diferença será sobre o aspecto temporal. Se o ente considerar a retenção como paga no momento da liquidação, então deverá promover um ajuste no saldo da conta caixa equivalentes de caixa, a fim de demonstrar que há um saldo vinculado a ser deduzido. Entretanto, se o ente considerar a retenção como paga apenas na baixa da obrigação, nenhum ajuste será promovido. Dessa forma, eventuais ajustes relacionados às retenções deverão ser evidenciados em notas explicativas. Bem, pessoal, terminamos a nossa última aula da nossa disciplina. Espero ter contribuído com o entendimento de você acerca dessa disciplina tão importante para o desenvolvimento de suas atividades laborais como administradores públicos. Saliento a necessidade da utilização de materiais complementares de autores consagrados, pois, como foi percebido, é uma área repleta de peculiaridades e conceituações. Nos vemos, então, no ambiente virtual de aprendizagem. Desejo a todos muito sucesso na carreira que escolheram. Fiquem com Deus. Espero que seja só mais um até breve, que possamos nos encontrar futuramente. Bons estudos. Até mais.